Então, Marcelo Queiroz, acho que dispensa muitas apresentações, é uma das pessoas que mais entende do mercado de comunicação no Brasil, por sei lá quanto. Mais do que 2 anos de propaganda e marketing, né? Já que a gente combinou de não falar muito de datas. Sem datas. E um observador, mais do que tudo, crítico sobre o mercado, e é sobre isso que ele vai abordar um pouco sobre como ele está enxergando a comunicação, como a propaganda hoje está interagindo, enfim, com seus públicos-alvo. Então, Marcelo, bola é tua, vamos lá, e depois do primeiro bate-papo, as pessoas vão participar e perguntar aí, o Casarré vai acionar, tá? Vamos lá. Bom, maravilha, bom dia, pessoal. É um grande prazer, em primeiro lugar, estar aqui nessa manhã com vocês. Muitíssimo obrigado aí ao João Fernando, ao Casarré pelo convite e, obviamente, uma honra ter essa oportunidade de trocar essa ideia. Eu acho que é literalmente um Web Talks. Eu escolhi esse tema, que é ideias, estereótipos e intolerância, primeiro pela, digamos, importância que ele representa em vários aspectos. O primeiro por ele ser uma combinação muito perigosa. Ele soa para mim uma autêntica triglicerina pura, né? Nos dias em que nós, sociedade, profissionais de comunicação e a mídia estamos vivendo. Então, eu acho que todos nós, e principalmente todos vocês, que têm o trabalho de selecionar, de ter e de divulgar, de passar ideias, enfrentam esses dois elementos de uma maneira que está cada vez mais difícil fazer uma conciliação para a gente obter algo que seja significativo para um avanço da própria comunicação, para um avanço social, para alguma transformação social. Em primeiro lugar, as ideias estão, digamos, muito limitadas em um aspecto geral da sociedade e em um aspecto geral da publicidade. E essa limitação, acho que parte muito da segunda perna, vamos colocar aí, do segundo pilar, que é em relação a esses estereótipos. E se você pegar nos últimos 5 anos, toda essa geração, seja dos millennials, dos centennials, da geração X, Y, Z, ela carrega mais estereótipos do que toda a geração dos meus avós. O mundo está cada vez mais intolerante. Não é um problema de São Paulo, não é um problema de Campinas, não é um problema de Juiz de Fora, não é um problema de Bento Gonçalves, não é um problema de Alepo, não é um problema de Las Vegas, não é um problema da China, onde você tinha até há poucos meses o Prêmio Nobel da Paz preso, né? Você tem aí, digamos, perseguições a tipos de comportamento que não cabem, né? Não cabem mais esse tipo de perseguição, seja por questão religiosa, política. É tão lugar comum, porém é tão grave você pensar que as redes sociais podem tornar-se um tribunal online do nada, né? E que esse tribunal representa uma intolerância super séria, com ninguém mais suportando ouvir, ler uma opinião que seja diferente da sua. E são intolerâncias que a gente vê no dia a dia. Desde uma situação como essa, que é uma polêmica que todos vocês devem estar sabendo, que a gente está vivendo aqui em São Paulo, que, na minha opinião, é absurda. Então, por mais que você possa querer questionar a função da arte, a função de uma performance, ou seja, uma pessoa dentro de um museu, ela não estava numa área pública, ela não estava numa estação de metrô, ela não estava no ponto de ônibus, ela não estava no estádio de futebol, ou seja, um artista, uma pessoa que
digamos, não é uma pessoa comum, que chegou lá e falou, olha, vem aqui manipular meu corpo. E a perseguição que isso tomou, a forma como a mídia tratou esse assunto na semana passada, é simplesmente vergonhosa. Bom, isso posto, eu gostaria de falar de alguns fatos, né? Esses fatos de intolerância, de estereótipos e de ideias que a gente, digamos, tem visto, né, nos últimos tempos, ideias que reproduzem estereótipos, elas estão em várias áreas. Isso tudo, ações artísticas, gosto ou não, ninguém está discutindo gosto pessoal, mas realmente a história da liberdade de expressão e que a publicidade sempre esteve à frente. A publicidade sempre buscou esticar os limites das coisas. Essas peças que você colocou aí explica e expressa bastante bem isso. Então, eu acho bastante adequado que, nesse momento, a gente levante essa questão para que a publicidade possa fazer o papel cultural que ela tem, né? Quanto mais independente uma agência, quanto menos os clientes têm que responder a alguém na matriz, ou seja, o perfil de cliente com que nossas agências atendem, mais forte pode ser exatamente esse papel. Então, só queria pontuar essa história. Eu acho importante nesse momento. É importantíssima essa discussão. Eu não sei que caminho seguir realmente. Ainda bem que eu não tenho mais 20 anos. Agradeço isso, porque se eu tivesse que enfrentar 40 anos, né, eu não sei o que eu faria. Com 45, eu tenho acho que uns 15 só disso daqui, e eu posso me dar o luxo de dizer, na minha época não era assim. Eu não sei o que essa pesada tem pela frente. Mas, ao mesmo tempo que existem estereótipos, cara, que são coisas que até a mim me incomodam, eu me considero machista, a gente depende muito do clichê. O Álvaro falou, e é verdade, cara. É impressionante quanto coisas que a gente se envolve realmente e quer fazer uma coisa diferente e traz as pessoas para participar e faz uma coisa que, na nossa opinião e na opinião de vários, representam melhor as pessoas, quanto isso é pouco compreendido e quanto irritantemente é eficiente as coisas mais básicas, mais óbvias, mais clichêzonas. É um caminho, como eu disse, eu tenho um dilema severo no que tange a isso. Então, eu acho que, ao mesmo tempo em que existe uma tremenda de uma estrada para se defender tudo isso que tu disse, Marcelo, ao mesmo tempo, a gente percebe uma outra estrada na contramão, muitas vezes vindo do próprio público. O Marcelo, somando o que você falou, que o Álvaro acabou de dizer, uma atitude como quase que a retratação de uma marca tão global, tão importante como a do Santander, ela não reforça para a raia miúda, vamos dizer assim, um pouco do que o Álvaro está dizendo, ou seja, a hora que ela renuncia à sua própria ação com a sua decisão, né, de voltar atrás na sua iniciativa, ela não está reforçando esse preconceito que é muito arraigado, esse machismo tosco, essa coisa que de maneira... Eu toco isso porque, às vezes, eu sinto uma imensa diferença entre o que acontece em São Paulo e o que acontece em outras capitais, para não dizer no interior. Eu acho que, de um modo geral, a mulher é super exposta na publicidade brasileira, de um modo geral. A mulher é tratada como garota. Como um objeto. Como objeto, cara. Não vamos mas eu longe, acho que isso não é só na publicidade brasileira, né? É um problema, nesse sentido, é um referencial mundial. Como está vendo aqui agora, por exemplo. Você tem exemplos de mulheres que são consideradas poderosas
a Madonna, a Lady Gaga, ou a Anitta, que está mais recentemente, todas elas exploram o próprio corpo, a própria imagem, né? o perfil de uma mulher, digamos, objeto. Né? Esse objeto aí também é muito subjetivo, e você vai trabalhar com uma questão que ela quer se considerar um objeto. E ela tem esse direito, ponto. Né? O que é diferente de quando a publicidade simplesmente, né, por uma questão de estereótipo, de ser mais fácil representar esse universo feminino, opta pelo conceito mulher-objeto. Então, é essa diferença que a gente está discutindo, refletindo, né, fazendo essa provocação. Bem, então eu queria agradecer, Marcelo, e até a gente tinha gente da Argentina, gente de Portugal e da Guatemala. Eu te agradecer, eu acho esse assunto, como você falou, super importante, o papel das agências fundamental nisso. Eu acho que às vezes ela tem que ser conivente, mas ela pode tentar furar o bloqueio. Eu acho que esse seria o principal. E eu acho que encerramos aí com a Gisele Cid, com a cara do Marcos, que eu acho que coroa Marcos exatamente invadiu o perfil da Gisele. Coroa a discussão, e acho que deu... A melhor opinião até agora é essa que o Marcos acaba de dar, entrar via computador da Gisele. O cara realmente, ele quer fazer é ousado, né? É uma ousadia. Marcelo, bom, eu que agradeço, obrigado. Foi ótimo, muito legal, parabéns aí pela iniciativa e espero enfim, que vocês tenham curtido da maneira que eu curti. Muito obrigado pela atenção, pela participação e um grande abraço a todos aí. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até Cascais, dia 3 e 4 em Portugal, com o League Summit. Um abraço, até lá. Marcelo, obrigado, Valeu. abração, valeu. Obrigado a todos, um abraço. Valeu, tchau, tchau.